quando todos esperavam que ele tirasse o Gabigol. Eis que o Felipe Luiz, na sua cabeça, sabia exatamente o que queria fazer. Porque o Flamengo é um time que fica mais confortável com a bola no pé. Felipe Luiz falou, deixa a bola com eles. O Corinthians não conseguiu superar a marcação do Flamengo. Mas ontem as escolhas do Felipe Luiz, de fato, deram muito certo, Marcelo. Eu acho que o técnico inteligente é aquele que sabe se adaptar às circunstâncias do jogo. Ele foi mais Simeone que Jorge Jesus. Isso e muito mais agora. Números, então, da partida, tá? Mudou o jogo, foi o que o Mário Marra e o que o Rafael Prates destacaram naquele comentário inicial. Olha só, antes da expulsão, o Flamengo tinha mais posse de bola, também até mais finalizações e mais ações na área do rival. Depois da expulsão, aí o Corinthians teve mais volume, tá? 62%, 13 finalizações, uma grande chance criada e ações na área do rival. Ele foi expulso ali com 27 minutos do primeiro tempo. Eu já vou perguntar para os dois, foi isso mesmo, tá? Os números mostram que o Corinthians melhorou depois da expulsão. Será que foi assim? Bom, Cícero Melo está conosco direto então do Rio de Janeiro. Hoje tempo nublado, hein, Cícero? Mas enfim, é o rubro-negro que está bastante feliz com a classificação, com a temporada viva e pela terceira vez seguida na decisão da Copa do Brasil. É verdade, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, Mário Marra, Rafael Prates e para o fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro. Apesar do tempo estar nublado aqui do Rio, é como se fosse um sol de 40 graus para a torcida rubro-negra, que está feliz da vida pelo time ter chegado à sua 10ª final de Copa do Brasil, como você disse, a terceira final seguida, onde vai tentar o 5º título da Copa do Brasil. No jogo de ontem, né, o Flamengo perdeu aí o Bruno Henrique, como vocês já comentaram, logo aos 27 minutos, expulsão muito merecida, mas todos imaginavam que o Felipe Luiz ia deixar o time só com um a menos, com o Bruno Henrique, e manter o restante da equipe. Mas ele acabou substituindo o Gabigol. Quando todos esperavam que ele tirasse o Gabigol para colocar um jogador rápido pelos lados, para puxar os contra-ataques, poderia ser o Michael, poderia ser o Plata, eis que o Felipe Luiz, na sua cabeça, sabia exatamente o que queria fazer nessa situação, colocou mais um zagueiro, o Fabrício Bruno, uma linha de 3 zagueiros com 2 alas, e assim o Flamengo conseguiu controlar o jogo, conseguiu levar o jogo até o final com o 0-0, poucas chances de gols para o Corinthians, e aí se destacaram vários jogadores do Flamengo. O goleiro Rossi mostrou toda a sua experiência. Quando foi exigido, fez defesas. Não tantas, mas fez. E o tempo todo ele gastando tempo, acalmando os companheiros e fazendo o Flamengo ter tranquilidade. Mas realmente a grande figura do jogo, o destaque total foi o Gerson, né? Comandou com -1 o time, fez o tempo passar, cadenciou o jogo. Grande atuação digna de seleção brasileira do Gerson. O Flamengo chegou ontem às 11 horas da manhã ao Rio de Janeiro. Pouca gente, apenas 3 torcedores receberam a delegação. A preocupação, o time está de folga hoje, reapresentação. Nesta terça-feira é o De La Cruz, que saiu de campo com dores na coxa direita e chegou mancando ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta para falar mais desse Flamengo classificado para mais uma final de Copa do Brasil. Bruno. Tá bom, Cícero, você já volta e eu concordo com você, hein, que o Gerson jogou ontem, olha, um espetáculo. Bom, números do Felipe Luiz desde sua estreia pelo Flamengo, são 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O empate de ontem que serviu e serviu muito. Vocês destacaram que depois da expulsão o jogo mudou. Mudou por quê, Pratos? Porque as escolhas do Felipe Luiz foram melhores, surtiram mais efeito, porque o Corinthians não aproveitou, o que aconteceu? A gente tem de voltar na escalação dos times, Bruno, para tentar entender o que aconteceu no jogo, né? Quando o Ramon Dias acena com um time com 2 jogadores mais abertos, Garro e Yuri Alberto, ali ele sinalizava, pelo menos me passou a impressão, de que ele queria sufocar no começo. Queria fazer o gol rápido para igualar o confronto, a Neoquímica iria junto com o time. E como o Flamengo sairia dessa situação? Porque o Flamengo é um time que fica mais confortável com a bola no pé. Pelos jogadores que tem, o Flamengo a gente não imagina toda hora correndo atrás do adversário, os jogadores sendo desarmados e correndo para evitar, para desarmar. Então, assim, acho que o Ramon Dias tentou criar um cenário desconfortável para o Flamengo e para o Corinthians fazer o gol o quanto antes, o mais cedo possível. Então, pela esquerda, Thales Magno e Bidu, o Romero pela direita, o Garro como armador atrás do Yuri Alberto. Só que essa pressão não se viu em campo no 11 contra 11. Se viu o Flamengo até defendendo um pouco mais atrás em alguns momentos, mas com boas saídas. Bruno Henrique arrancando bastante pela esquerda. A bola, quando caía no pé do Gerson, acalmava o jogo. Do Pulgar, boa saída também. Então, ficou um jogo equilibrado no 11 contra 11. Aí vem o 11 contra 10. Aí é um outro jogo. Esse Flamengo de saída
já não precisava sair tanto. Ele tinha que se defender melhor. E o Felipe Luiz falou, deixa a bola com eles. Não há eu um acho que esse deixa a bola com eles foi um problema para o Corinthians. O Corinthians não conseguiu superar a marcação do Flamengo, não conseguiu superar o sistema defensivo do Flamengo. Ficou de novo esperando que o Garro encontrasse um passe. O Garro ontem não estava tão inspirado como em outros jogos, por exemplo. E aí essas opções do Ramon Dias não deram resultado nenhum. Thales Magno voltou depois de muito tempo sem ser titular. Não foi bem. O Romero não foi bem. O Yuri Alberto criou algumas chances, mas não brilhou como nos outros jogos. Mas aí o tempo foi da turma passando. da frente foi o melhor, né? Mas da turma da frente foi o que mais... Foi o melhor. O tempo foi melhor passando, que o Romero, o Giovani que entrou por ali também, né? E que não jogava havia muito tempo. Eu não... Se você pensar, naquele momento tinha o André Ramalho, já não tinha o Gustavo, tinha o Félix. Ali dava para jogar, eram 3. Apesar de mais adiantado o André Ramalho algumas vezes. Boa parte. O Giovani, quando ele entra, pé esquerdo, lado direito, eu não acho um total absurdo. Eu acho que ele estava tentando o jogo na individual para, muitas vezes, cortar para dentro e bater. Não foi isso que a gente viu no sábado? Do Scarpa? Foi. Sim. Foi isso que a gente viu. Sim. Era uma base sólida, proteção e um cara para cortar para dentro e bater. Ele fez isso. Fez. Para mim, o mais diferente é o posicionamento que ficou o Coronado. Ficou completamente desconectado do jogo, porque ele nem recebia a bola boa lá de trás para organizar e nem facilitava o trabalho de quem estava na frente. Ele entrou muito atrás, muito. O posicionamento final dele foi praticamente como um volante pelo lado esquerdo. Sim, é meio diferente do que a gente imagina. Agora, isso era uma ordem que veio do banco? Isso foi uma circunstância que ele acabou ficando por ali? Acho que a gente precisa esmiuçar isso melhor. Mas em relação ao Giovani, dá para entender. Sim. Eu não achei esse absurdo tão grande, não. Eu vou colocar a Marcela Rafael e o Leonardo Bertozzi também na conversa. Os dois já estão em Belo Horizonte, porque essa semana a BH é o centro do futebol sul-americano. Mário Marra. E você tão distante, hein? Sim, mas não tem problema. Não, mas como eu estou distante? Como assim? Não tá mais. Você está vendo ali, Marcela Rafael tá e Léo Bertozzi? Eu me sinto representado por esses sorrisos, os mais lindos de todo o universo. Os produtos tem na prateleira ali. Não, Léo, café em grãos, por favor, tá? Pode trazer. E a semana promete, né, Léo e Marcela? Porque a gente falava das café. substituições, cafezinho e tudo. Não é, Léo e Marcela? Porque é isso, né? Se sai o gol do Giovani, a manchete hoje ia ser, nossa, olha o que o... Sacada genial. E imagina se é o contrário, né, Marcela? Que, claro, o rubro-negro ele já tinha um ranço do Tite. Imagina se tem uma expulsão de um atacante, é o Tite que está no banco, tira o Gabigol para pôr um outro zagueiro. Sim, eu acho Aí ótimo. era retranqueiro, não gosta do Gabigol, não sabe o que é ser Flamengo. Mas ontem as escolhas do Felipe Luiz, de fato, deram muito certo, Marcelo. Fala, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, para o Marra, para o Prates também. A gente está aqui tomando um cafezinho no Mercado Central e é no copo? Copo Lagoinha. Daqui a pouco Lagoinha, Mário Marra. Marra vai explicar a origem da expressão Copo Lagoinha, tá? Eu vou deixar para ele fazer sabe? as honras aqui. Você sabe ou você não sabe? Lagoinha é um bairro inclusive com muita boemia aqui em Belo Horizonte, onde coincidentemente eu me formei, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Tá certo. Bom, a gente está aqui no Mercado Central. Bruno Vicari, estamos esperando você logo mais aqui em Belo Horizonte. E realmente é uma torcida muito animada, está todo mundo muito empolgado com o que aconteceu no fim de semana, com o que vai acontecer também durante essa semana. Mas a gente está falando aí desse Flamengo e Corinthians, um jogo que trouxe muitas surpresas, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Estava ouvindo e falando, inclusive, o Bruno Henrique tentando convencer o Daronco a não ser expulso, mas eu não tinha a intenção. Mas acertou. Está acertado, ele foi expulso. E o que é que você achou da escolha do Felipe Luiz? Essa troca, então. Sai o Bruno, porque foi expulso, entra o Fabrício Bruno. Sem nenhuma vergonha de, a partir desse momento, a gente vai se defender. E se defende muito bem, Léo. Ô Marcela, eu acho que o técnico inteligente é aquele que sabe se adaptar às circunstâncias do jogo. O Flamengo, até o momento da expulsão, estava tentando imprimir a sua condição técnica e não estava jogando com medo, não estava jogando para defender a vantagem, estava jogando, inclusive, chega a ter um gol anulado, corretamente anulado. Bem pouquinho, mas estava. Sim, mas enfim, estava fazendo o jogo, não estava encolhido. Agora, 11 contra 10, vantagem no confronto.
casa do adversário, onde o adversário é muito forte e tem uma torcida que joga junto também. Eu acho que é absolutamente normal, né? A gente até brincava fora do ar, ele foi mais Simeone que Jorge Jesus dessa vez, para falar de um outro grande mentor que certamente ele tem. Muito provavelmente sim, mas é claro que no futebol, assim, como os colegas colocavam, né? Às vezes o resultado ou te absolve ou te condena e na verdade a decisão não significa que estava certa ou errada, simplesmente era que ele achava melhor fazer naquele momento. Mas eu acho muito lógico, muito compreensível que com um jogador a menos, fora de casa e com vantagem, o time assumisse outra postura. Pois é. Bom, ontem deu certo. Flamengo, então, na final da Copa do Brasil. Bruno. Até porque ele se defendeu de maneira organizada. Sim. Não é, vou colocar zagueiro, ou colocar um atacante atrás do outro, ou colocar um zagueiro atrás do outro. Tinha organização, não é? Eu achei o mais legal de tudo, é que o Felipe fez apenas o 4º jogo dele. É verdade. E ali, ele teve a noção de, eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu tenho que agir agora, para que os meus jogadores entendam que tem alguém pensando o jogo aqui. Ele tomou uma decisão mais rápida que o Ramon. Sim. Que é super experiente. Ele foi, decidiu, tal, porque ali, Bruno, de fato, se você parar para pensar, o Gabigol ia ficar meio distante do jogo. Ele ia ficar meio isolado do jogo. Estava no 11 contra 11, né, Isso. Mário? Então, assim, não é que em sã consciência ele falou, quero abrir mão do Gabigol porque ele não faz gol um tempo. Não é isso. Eu vou tirar o meu jogador que vai ficar mais distante, eu vou agrupar um pouco mais e o problema é do meu adversário. E especialmente o recado que é dado para os jogadores, porque você acha que os jogadores não conversam? Depois lá, na hora de trocar de roupa, na hora de ir embora para casa, tal, os caras param e pensam, temos treinador, hein? O cara mexeu imediatamente. Era apenas o 4º jogo do Felipe. E aí ele começa a ganhar a confiança do grupo, né? Do tipo, vamos fazer o que ele tá pensando, porque... Claro que sim. Né? Dá certo, tem esse impacto Claro, também, né? é aquela história de quando ele foi chamado a participar do jogo ou intervir na partida, a resposta foi muito positiva, né? Agora, o Flamengo, porque eu acho que é compreensível o Gabriel ter saído ali. Claro que a gente está comentando aqui depois de uma classificação que o time foi muito seguro para se defender, foi muito sólido quando não tinha bola. E é aquilo, né, Prato? Se não tem o resultado, o torcedor poxa, mas chamou o adversário. Sem dúvida. O resultado, ele acaba... De fato, chamou, Bruno. Sim, exato. Mas perdeu um jogador, não tem como. Você precisa agir. Porque o Flamengo, quando não tem a bola, tem 2 jogadores que praticamente não participam do jogo. Gabriel e Arrascaeta. São jogadores que praticamente não marcam. Aí você faz a opção. O máximo E aí ele pensou no seguinte, o Gabriel é um jogador que ficaria mais adiantado, como ficou o Arrascaeta. Era um ou outro, para compor, para ter uma outra linha com 5 como ele teve, 3 meio-campistas que estavam muito atentos ao jogo, Gerson, Pulgar e De La Cruz, que depois saiu, e o Arrascaeta adiantado. Né? Então, assim, agora o time, estou com o Mário Marra, se agrupou bem. O time ficou muito compacto, quando eles não conseguiu encontrar espaço nas linhas de marcação do Flamengo, quando se encontrava algum espaço, quando o Flamengo se aventurava para o ataque, perdia a bola, e aí tinha alguma chance para colocar a bola atrás da linha defensiva. Com o Flamengo posicionado perto da área, o Corinthians não encontrou muito espaço para fazer alguma coisa, não. Ô Marcelo, não sei se vocês viram assim. Você quer completar, Léo? Fica à vontade, aí depois eu passo a pergunta aí para vocês. Sim. Tá. Queria só pontuar um negócio que é importante, né? Muita gente, acho que de maneira até estranha, falava, o Felipe Luiz está assumindo o Flamengo para proteger os companheiros de time, para proteger os peixes, para agradar os amigos. E na hora de tomar uma decisão difícil que envolvia o Gabigol, ele tomou. Né? Então, assim, eu acho até deselegante com ele, Felipe Luiz, sugerir que o ex-jogador numa posição de comando, ele ainda agiria como um jogador, né? Ele tá aí para tomar as decisões difíceis. Então, acho que isso diz muito também sobre a personalidade dele num momento como esse. A gente sabe o quanto o Felipe Luiz, e não é de agora, não faz um ano que ele se prepara, né? Bom, chegou essa grande oportunidade de ser o treinador do Flamengo, e não era isso que ele queria neste momento, ele queria ir começando aos poucos, mas ele vem se preparando desde a época de jogador, e a gente tem falado sobre isso, né, Bruno?